Vamos falar sobre os 3 períodos da história da arte. A arte bizantina, que surgiu na cidade de Constantinopla, capital do Império Bizantino, entre os séculos V e XV. A arte românica, que surgiu na Europa Ocidental nos séculos XI e XIII. E a arte gótica, que teve surgimento na França Setentrional, na província Île-de-France, nos arredores de Paris, por volta do século XII até o século XIV. Cada uma das artes com características distintas, curiosidades e imagens variadas, ilustrando assim cada um dos períodos. A arte bizantina teve seu centro de difusão a partir da cidade de Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, e desenvolveu-se, a princípio incorporando características provenientes de regiões orientais, como a Ásia Menor e a Síria. A pintura bizantina não teve grande desenvolvimento, pois assim como a escultura sofreram forte obstáculo devido a movimentos da época. O mosaico também foi outra forma de expressão artística durante o Império Bizantino, principalmente durante seu apogeu, no reinado de Justiniano, consistindo na formação de uma figura com pequenos pedaços de pedras colocadas sobre o cimento fresco de uma parede. O grande destaque da arquitetura foi a construção de igrejas. A necessidade de construir igrejas espaçosas e monumentais determinou a utilização de cúpulas sustentadas por colunas, onde haviam os capitéis, trabalhados e decorados com revestimento de ouro, destacando-se a influência grega. A Igreja de Santa Sofia é o mais grandioso exemplo dessa arquitetura, onde trabalharam mais de 10.000 homens durante quase 6 anos. Por fora, o templo era muito simples, porém internamente apresentava grande trabalho, utilizando-se de mosaicos com formas geométricas de cenas do Evangelho. O Bom Pastor. Mosaico da arte bizantino. Mausoleu da Imperatriz. Gala Placídia, em Ravenna, século V. Cristo Pantocrator. A obra é um grandioso mosaico do período bizantino, século XII, e está localizada na ábside principal, acima do altar-mor da Basílica Ortodoxa de Monreale, na Sicília. Seu início coincide com a invenção da técnica de elevar as abóbadas de uma igreja em um terço por meio de arcos transversais, substituindo as paredes por vitrais. As paredes tinham função estática e podiam ser substituídas por uma série de arcadas e de grandes janelas. Essas janelas eram fechadas com vitrais coloridos com cenas da história sacra, e as luzes filtradas transmitiam ao fiel uma sensação de êxtase. Acredita-se que as gárgulas eram colocadas nas catedrais medievais para indicar que o demônio nunca dormia, exigindo a vigilância contínua das pessoas, mesmo nos locais sagrados. Arte gótica. Catedral de Notre-Dame. Paris, França, Gárgula. Catedral de Notre-Dame de Chartres. A catedral foi uma das primeiras a serem construídas com estilo gótico durante o século XII, na França e em todo o continente europeu. Catedral de Amiens, França. Os portais possuem traços originais góticos e foram construídos durante meados do século XIII. Vitral na Igreja Matriz de Espinho, Portugal. A Catedral de Pisa, dedicada à Virgem Maria, é um templo católico da Itália, localizado na cidade de Pisa. É a sede da Arquidiocese de Pisa. Seu estilo românico incorporou elementos de tradições árabes, lombardas, bizantinas e clássicas, configurando sua versão toscana do estilo. A catedral foi idealizada pelo arquiteto de origem grega Busseto, numa época em que a cidade era uma república independente e uma das potências italianas. Em 1595, a catedral incendiou, sendo em seguida restaurada e reformada, recebendo suas portas de bronze. A partir de 1700, o interior do templo começou a ser redecorado com novas pinturas e relevos, financiados por uma associação de cidadãos pisanos. O Batistério de Pisa, dedicado a São João Batista, é um edifício religioso na cidade de Pisa, na Itália, fazendo parte do complexo arquitetônico da Praça dos Milagres, que compreende o batistério, a catedral e a Torre de Pisa. A Torre de Pisa é um campanário da Catedral da cidade italiana de Pisa. Está situada atrás da catedral,
Embora destinada a ficar na vertical, a torre começou a inclinar-se para o sudeste logo após o início da construção, em 1173. Devido à fundação mal construída e a um solo de fundação mal compactado. Em 1193, foram iniciados trabalhos de restauro e consolidação da torre, estando prevista a cerimônia oficial para celebrar o culminar dos trabalhos no dia 17 de junho de 2011, data em que se festeja uma década desde que o monumento foi reaberto ao público. Retábulo do Cordeiro. Adoração do Cordeiro místico, 1426 a 1432. Jan van Eyck, exposta na Catedral de Saint-Bavo. A obra é uma representação da cidade de Ghent. O casal Arnolfini, do pintor flamengo Jan van Eyck, 1434. Arte gótica. Concluímos com esse trabalho que os assuntos são distintos, cada um com sua característica própria, deixando rastro na cultura atual. Na arte bizantina, o cristianismo possui um forte poder. Tornou-se a religião oficial do Império Romano. Principal característica da arte bizantina eram as obras feitas com mosaicos. A arte românica surgiu na Europa Ocidental. Na Idade Média, grande destaque eram as igrejas. A função da arte era utilitária. Era também servir de oferenda em troca de favores, como sacrifício e louvor. A arte gótica tem suas características reconhecidas na arquitetura. Em relação à importância dessas obras atualmente, se analisarmos que em cada período histórico temos um determinado tipo artístico, com essas obras podemos ter uma noção de como eram os pensamentos em cada período da história. E se para entendermos o presente e também o futuro, precisamos do passado. Essas obras são de imensa importância para a atualidade.